Ela carrega uma tocha para iluminar o mundo, mas ninguém olha para o que ela carrega nos pés. Correntes, quebradas, escondidas sob metros de cobre e séculos de narrativa oficial. A Estátua da Liberdade nasceu como um grito contra a escravidão e foi transformada em outra coisa antes mesmo de tocar o solo americano. Esta é a história que não está nas placas turísticas. Era 18 de novembro de 1865. Um jantar de verão num castelo em Versalhes. A Guerra Civil Americana terminara há meses. Abraham Lincoln estava morto há 6 meses. E um grupo de intelectuais franceses debatia, entre copos de vinho tinto e o cheiro de cera quente das velas, uma questão que os consumia: como celebrar o fim da escravidão nos Estados Unidos. O homem que conduzia esse debate se chamava Edouard de Laboulaye, professor de direito, abolicionista fervoroso, admirador apaixonado da República Americana. E naquela noite, Laboulaye pronunciou palavras que ninguém na mesa imaginou que mudariam a silhueta de uma cidade para sempre. Ele disse: se a França e a América construíssem juntas um monumento à liberdade, seria obra de 2 povos. O que ele não disse foi para quem, exatamente, aquela liberdade seria dedicada. Laboulaye não estava pensando em imigrantes europeus cruzando o Atlântico. Não estava pensando em portos lotados ou no sonho americano. Ele estava pensando em 4 milhões de homens e mulheres que haviam sido propriedade de outros seres humanos há apenas meses. Os escravizados libertados pela Guerra Civil. Para Laboulaye, a liberdade americana tinha um rosto específico. E esse rosto era negro. Sentado ao lado de Laboulaye, naquela noite estava Frédéric Auguste Bartholdi, 31 anos, escultor, ambicioso como poucos. Ele ouviu a ideia e enxergou algo que Laboulaye não estava oferecendo: a maior escultura do mundo. Glória imortal. O nome Bartholdi gravado na história para sempre. Aceitou o projeto. Mas desde aquele jantar, os 2 homens olhavam para a mesma estátua e viam coisas completamente diferentes. O conceito original era direto: uma mulher erguendo uma tocha, correntes quebradas aos pés, um símbolo sem ambiguidade, a escravidão destruída. A tocha não era decoração, era o fogo da emancipação, e as correntes não eram detalhes arquitetônicos. Eram a prova de que algo havia sido pulverizado para que a liberdade existisse. Laboulaye queria que o mundo visse o custo da liberdade americana. Porém, o custo era maior do que ele havia calculado. Em 1871, Bartholdi cruzou o oceano pela primeira vez. Veio estudar o território americano, encontrar o local perfeito, conquistar apoio político. O que encontrou o perturbou. A reconstrução pós-guerra estava em colapso. Os estados do sul resistiam com violência à integração dos ex-escravizados. O Ku Klux Klan queimava casas. E os políticos do norte, exaustos da guerra, queriam esquecer tudo que ela havia custado. Mas há um detalhe que ninguém conta. Antes de cruzar o Atlântico em direção à América, Bartholdi havia tentado vender a mesma ideia para outro país: o Egito. Ele desenhou uma figura colossal de mulher para guardar a entrada do canal de Suez, recém-inaugurado. Uma faroleira do progresso. Os egípcios recusaram. A ideia ficou disponível. Bartholdi então olhou para o Atlântico e viu uma oportunidade muito maior. De volta a Paris, Laboulaye e Bartholdi começaram a planejar de verdade. Havia, porém, um problema que nenhum dos 2 admitiria em voz alta. Para erguer a maior estátua do mundo, precisariam de apoio americano. E o apoio americano significava política americana. E a política americana de 1871 tinha um medo específico: celebrar abertamente a negritude num país ainda ensanguentado pela guerra racial. Capítulo 2. Paris, 1875. O ateliê de Bartholdi cheirava a cobre aquecido e serragem úmida. Dezenas de operários martelavam placas de metal sobre moldes de madeira, construindo a pele de uma giganta. A cabeça já estava pronta, exposta como uma montanha partida ao meio, olhos vazios do tamanho de uma porta. Ninguém nos andaimes imaginava que forjava o símbolo mais reconhecível do próximo século. O engenheiro Alexandre Gustave Eiffel foi chamado para resolver o impossível. Como fazer uma estrutura de 33 metros de cobre ficar de pé sem implodir com o próprio peso? Eiffel desenhou uma espinha dorsal de ferro que ninguém jamais veria por fora.
Uma arquitetura interna de vigas e molas que permitia à estátua oscilar até 45 centímetros em ventos fortes sem rachar. Por fora, liberdade. Por dentro, engenharia fria e precisa, como um mecanismo de relógio suíço. Enquanto isso, o rosto da estátua gerava rumores que nunca foram extintos. Alguns diziam que Bartholdi havia moldado os traços da própria mãe. Outros insistiam que o modelo original era uma mulher negra, ex-escravizada, encontrada no sul dos Estados Unidos. Nunca houve confirmação. Nunca houve negação oficial. Os registros sobre o modelo do rosto desapareceram com uma conveniência que faz perguntas demais. O que sobrou foi o rosto que todos conhecem, e a pergunta que quase ninguém faz. Do lado americano, o caos. O pedestal precisava ser construído com dinheiro americano, e ninguém queria pagar. O Congresso recusou financiar. Os governadores dos estados mais ricos ignoraram os pedidos. Nova York, que receberia a estátua, votou contra o financiamento 3 vezes seguidas. A maior doação simbólica do mundo estava encalhada por falta de $400 mil. Foi um imigrante húngaro quem salvou o projeto. Joseph Pulitzer, dono do jornal New York World, lançou uma campanha pública em 1885. Cada centavo doado seria publicado com o nome do doador: operários, vendedores ambulantes, crianças enviando moedas de 5 centavos. Em 5 meses, mais de 120 mil pessoas doaram o suficiente para terminar o pedestal. A base da liberdade foi construída com o dinheiro dos que não tinham quase nada. Mas havia um preço político que os financiadores americanos cobraram silenciosamente. A narrativa da estátua precisava mudar. Não poderia ser um monumento ao fim da escravidão. Isso era divisivo, perturbador. O Sul ainda sangrava de ressentimento. A estátua deveria ser celebrada como símbolo de amizade entre nações, de liberdade universal, abstrata, sem cor, sem história específica. O rosto do destinatário original foi varrido do discurso oficial antes mesmo da inauguração. As correntes aos pés foram mantidas. Bartholdi insistiu, mas foram colocadas de forma que ninguém as encontraria sem procurar deliberadamente. A figura caminha sobre elas, pisoteia-as. Para ver as correntes, é preciso chegar perto, olhar para baixo, sair do ângulo turístico. Nenhuma fotografia oficial as destacou. Nenhum cartão postal as mostrou. Estão lá, escondidas em plena vista por mais de 130 anos. Labulaye morreu em maio de 1883, 3 anos antes da inauguração. Nunca viu a estátua de pé. Nunca ouviu o rugido das multidões no porto de Nova York. Partiu sabendo que o projeto sobrevivera, sem saber o que havia se tornado. O homem que sonhou com um monumento à emancipação negra desapareceu antes de ver o sonho transformado em outra coisa. Capítulo 3. 28 de outubro de 1886. O nevoeiro engolia a Baía de Nova York. Centenas de embarcações apitavam. Milhares de pessoas lotavam as margens. O presidente Grover Cleveland subia ao pódio. Era o dia mais aguardado em 21 anos de projeto. Naquele mesmo dia, uma delegação de cidadãos negros de Nova York tentou chegar ao local da cerimônia. Foram barrados. A inauguração da estátua dedicada à liberdade era segregada. Os descendentes dos homens e mulheres para quem Labulaye havia concebido o monumento não tinham permissão de assistir à própria inauguração. Um grupo alugou um barco e navegou ao redor da ilha enquanto a cerimônia acontecia. Gritavam, seguravam cartazes. Suas vozes se perdiam no rugido dos canhões disparados em comemoração. O fumo da pólvora cobriu o céu cinza. A tocha acendeu. E os únicos que deveriam estar celebrando eram os únicos que não podiam entrar. O presidente Cleveland discursou por 20 minutos sem pronunciar uma única vez a palavra escravidão, sem mencionar a guerra civil, sem mencionar os 4 milhões de pessoas libertas. Falou em amizade entre França e América. Falou em progresso. Falou em civilização. A escravidão havia sido extirpada do discurso com a precisão de quem edita um manuscrito antes de publicar. Nos dias seguintes, jornais de todo o país estamparam a inauguração como recomeço, promessa, farol para todos. E de certa forma estavam certos. Mas o recomeço havia sepultado uma verdade embaixo de toneladas de cobre. O farol foi aceso sobre as ruínas do significado original. A promessa era genuína. O esquecimento também.
Nas décadas seguintes, a Estátua da Liberdade absorveu um significado que Laboulaye jamais imaginou. Tornou-se o símbolo da imigração europeia. Italianos, irlandeses, poloneses, judeus, chegando em navios lotados e avistando aquela figura no nevoeiro. Para eles, ela era real. A emoção era visceral. O símbolo havia migrado de donos sem que ninguém percebesse, sem que ninguém pedisse permissão, sem que ninguém fosse responsabilizado pelo abandono do propósito original. Hoje, 40 milhões de pessoas visitam ou avistam a estátua por ano. Pouquíssimas sabem que há correntes aos pés. Menos ainda sabem para quem ela foi construída. O turista fotografa, sobe no elevador, lê a placa do poema de Emma Lazarus dentro do pedestal. Não sabe que o poema foi adicionado 17 anos depois. Não sabe que a inauguração foi segregada. Não sabe que o homem que a sonhou morreu antes de vê-la. O paradoxo é brutal e silencioso. Um monumento erguido para celebrar o fim da escravidão negra foi inaugurado excluindo pessoas negras. Um símbolo de liberdade foi construído enquanto aqueles para quem foi concebido viviam sob as leis Jim Crow, sem direito de votar, sem direito de entrar. A tocha que ilumina o mundo foi acesa sobre um apagamento deliberado, cuidadoso, quase perfeito. As correntes ainda estão lá, embaixo de tudo, quebradas como Laboulaye queria, pisoteadas como a história oficial queria que fossem esquecidas. A Estátua da Liberdade é genuína e falsa ao mesmo tempo. É o símbolo mais honesto e mais desonesto que a América produziu. E talvez seja exatamente por isso que ela ainda nos fascina. Porque toda grande ideia carrega dentro de si a sombra daquilo que traiu. Se esta história fez você olhar diferente para algo que achava que conhecia, se inscreva no canal. Toda semana, uma nova história que vai virar o passado de cabeça para baixo.